Então, calcule a derivada parcial em relação a y. Então, nós temos aqui a nossa função xy, que é igual x à quarta mais 2x ao quadrado vezes y ao cubo menos y. Ou seja, então a derivada da função em relação a y. Então, nós vamos derivar tudo em relação a y. Então, antes de começarmos, vamos entender o que essa função representa. Então, essa função ela possui duas variáveis. Então, nós temos aqui a variável x e y, que significa que ela representa uma superfície no espaço. Então, nós temos aqui uma representação geométrica dessa superfície. Então, imagine um terreno. Cada ponto possui altura diferente. Essa altura é dada pela função. Então, nós temos aqui a função x, y. Então, o que a questão quer saber? Como essa altura varia quando caminhamos apenas na direção do eixo y? Então, nós temos aqui o eixo y. Então, a questão quer saber quando caminhamos, né? Então, imagina que nós estamos aqui caminhando nesse terreno em direção ao eixo y, né? Então, nós temos aqui o eixo y. E como essa altura varia quando caminhamos apenas na direção do eixo y? É exatamente isso que a derivada parcial calcula. Então, preste atenção nessa imagem. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que quando derivamos em relação a y, tudo aquilo que não depende de y passa a ser tratado como uma constante. A constante ela não desaparece, mas ela não é derivada. Então, vamos resolver termo a termo. Eu vou apagar aqui. Vamos resolver termo a termo da nossa derivada. Então, o primeiro termo que nós vamos resolver é o x à quarta, né? Então, eu vou escrever aqui primeiro termo. Uma pergunta. Esse termo possui y? Ele está dependendo de y? Não, né? Então, se ele não depende de y, ele é uma constante, né? Então, nós temos aqui a derivada em relação a y de x à quarta é igual a zero. Então, nós temos aqui o primeiro termo derivado. Então, vamos derivar aqui o segundo termo. 2x ao quadrado vezes y ao cubo. Então, nós temos aqui 2x ao quadrado vezes y ao cubo. O termo 2x ao quadrado não depende de y, então ele é uma constante, mas temos que ficar atento, porque ele não vira zero. Ele apenas acompanha a derivação. Agora vamos derivar somente o y ao cubo. Então nós temos aqui o y ao cubo. Então nós vamos usar aqui a regra da potência, a derivada em relação a y ao cubo, que vai ser 3y ao quadrado. E aí você pode me perguntar por que y ao cubo, a derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Vamos lá. Assim como foi explicado, nós vamos usar aqui a regra da potência, né? O que a regra da potência diz? Então, a regra da potência, nx elevado a n menos 1. Então, vamos... Quem é n? N é 3, é a potência, 3. Quem é x? Vai ser o y. Quem é n? O 3 menos 1. Então, 3y elevado a 2. Então, nós encontramos aqui. Só que, como vocês perceberam, nós tínhamos lá, no segundo termo, 2x ao quadrado vezes y ao cubo. Então, nós temos aqui 2x ao quadrado vezes a derivada do y ao cubo, que foi 3y ao quadrado. Então, 2x ao quadrado vezes 3... dá 6x ao quadrado. 2 vezes 1y ao quadrado vai dar y ao quadrado. Porque aqui na frente do y tem 1. Então, o resultado do terceiro termo vai ser 6x ao quadrado vezes y ao quadrado. Vamos agora derivar o terceiro termo. Quem é o terceiro termo? O terceiro termo é menos y. Então, o terceiro termo é menos y. Então, agora nós vamos derivar o menos y. Então, a derivada de y é 1. Então, a derivada do y é 1. Menos 1. Por que a derivada de y é menos 1? Então, de novo, na regra da cadeia. Então, a regra da cadeia nx elevada a n menos 1. Então, quem é n? 1. Quem é x? Y. Então, 1 menos 1. Então, nós temos aqui 1 y elevado a 0. Porque 1 menos 1 dá 0. E todo número elevado a 0 é 1. Então, nós temos aqui 1. Então, agora, para nós encontrarmos o resultado, nós vamos somar os termos, né? Então, o primeiro termo é 0. O segundo termo é 6x ao quadrado vezes y ao quadrado, e o terceiro termo é menos 1. Então, nós temos aqui 0 mais 6x ao quadrado y ao quadrado menos 1. Então, logo, a nossa derivada da função em relação a y é 6x ao quadrado, y ao quadrado menos 1. Então, esse é o nosso resultado. Então, vamos trazer para cá o nosso resultado, né? A derivada da função em relação a y é igual a 6x ao quadrado, y ao quadrado menos 1. Então, qual é o significado desse resultado para a imagem que nós apresentamos aqui? Imagine que essa superfície representa um terreno. Cada ponto possui uma altura diferente, determinada pela função x à quarta mais 2x ao quadrado, 3y elevado a 3 menos 4. Durante toda a resolução, eu derivei em relação a y. Isso significa que estamos analisando o terreno, caminhando apenas nessa direção, mesmo o valor, mantendo o valor de x fixo. Então, o resultado, 6x ao quadrado, y ao quadrado menos 1, nos informa a inclinação do terreno em cada ponto nessa direção. Se esse valor for positivo, significa que ao caminharmos no sentido de y, o terreno está subindo. Se for negativo, o terreno está descendo. E se for igual a zero, naquele ponto específico, o terreno fica momentaneamente plano nessa direção. Aqui, ó. É exatamente isso que a derivada parcial faz. Ela mede a taxa de variação de uma superfície em uma direção específica.